Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a este momento muito abençoado. Exatamente isso. Agora, nós teremos aquele nosso momento de intimidade com Deus. Para você que não me conhece, prazer, eu me chamo Leonardo Souza e aqui nós não falamos sobre igreja, tá? Aqui nós não falamos sobre religião. Aqui nós falamos exatamente da palavra de Deus. Nós utilizamos a Bíblia como um manual de vida e você precisa entender isso. Léo, por que a Bíblia, já que você não fala de religião? Porque a Bíblia é um manual, né, que dá certo há milênios. Então, para que eu vou querer reinventar a roda? Não faz sentido, né? Altemir, que bom que você está aqui, meu irmão. Que bom poder estar aqui com você, você que está aqui presente. Já curte, já se inscreve na página, já compartilha com alguém, abençoa a vida de alguém. Porque o manifestar de Deus, o poder de Deus, o Espírito Santo de Deus vai fluir aqui neste lugar, vai fluir aí onde você estiver recebendo essa palavra. Amém? Então, como nós fazemos, como nós seguimos a nossa tradição, até para seguir um princípio, nós vamos orar e clamar. Orar e clamar pela presença de Deus, orar e suplicar pelo mover do Senhor. Amém? Louvado e exaltado seja o nosso Senhor sempre. Glória a Deus. Amém? Vamos todos juntos? Ô garotear, gente, nós estamos aqui ao vivo e nós vamos seguindo em frente, tá? Faz um favor, abre, deixa aberto, tira só o dela, por favor. Então é isso, aí acontece um bate-papo aqui no ao vivo e você tá junto comigo, amém? Mas você vai receber uma palavra abençoada da parte do Senhor, amém? Maravilhoso Deus, eterno Pai, nós suplicamos, clamamos, nós queremos o Senhor aqui por perto. Em nome de Cristo Jesus, eu oro e suplico ao Senhor, se manifeste em nosso meio. Derrama da tua bênção, derrama do teu espírito, venha com a tua presença, derrama da tua unção, unge nossa cabeça, Pai, e que nossa mesa tenha fartura. Unge na nossa cabeça diante dos nossos inimigos, como diz a tua palavra. Pai querido e Pai amado, nos abençoa com sorte de bênção. Pai querido e Pai amado, se manifeste aqui, queremos da tua presença. Derrama o teu maná, derrama a tua sabedoria, derrama a tua inteligência, derrama o teu entendimento, tira aquilo que está tampando as nossas vistas, Pai. Tira toda a confusão, tira todo impedimento, em nome de Cristo Jesus. Suplicamos a Ti porque dependemos de Ti. Pai querido e Pai amado, nós Te louvamos e Te agradecemos em todo o tempo, porque Tu és bom, fiel, justo e poderoso. Perdoa os nossos pecados. Olhe para nós com a Tua graça e misericórdia. Olhe para nós com a Tua infinita bondade. E olhe para nós com a Tua eterna promessa. Pai querido e Pai amado, nós Te louvamos e Te agradecemos e bendizemos o Teu santo nome. Pedimos de Ti porque desejamos a Ti, porque anseiamos a Ti. Pai querido e Pai amado, eu Te louvo e Te agradeço no nome de Jesus. E cada um que está aqui neste momento seja tocado pelo Senhor, seja abençoado pelo Senhor, seja transformado pelo Senhor, em nome de Jesus. Que toda cadeia seja quebrada, que tudo seja dissipado, toda treva, toda armadilha, tudo aquilo que vem contra o teu povo, caia por terra em nome de Jesus. Assim nós oramos e agradecemos. Amém. Que bom ter você aqui. Que bom. Nessa véspera de feriado, não sei se você está vendo esse vídeo outro dia, esse vídeo aconteceu em uma véspera de feriado. Então vamos todos juntos. Amém? Está preparado para receber de Deus uma palavra? Lembra, aqui não é sobre religião, aqui não é sobre placa de igreja, tá bom? Então, você é muito bem-vindo aqui, certo? Vamos lá, abra sua Bíblia, se você tem. Se você tem uma Bíblia, se não, eu vou falar aqui e depois você pesquisa, né? Marlon, que bom ter você aqui, que Deus te abençoe, que você que chegou aqui, dá um oi, a gente quer receber você, né? O pessoal que está aqui no ao vivo também, dá um oi, nós queremos receber vocês, queremos falar com vocês, amém? Em nome de Jesus Cristo, para honra e glória do Senhor, você vai andar em grupo agora, chega de andar sozinho, viu? O pessoal de Ribeirão do Preto, Deus abençoe grandemente vocês, com fé em Deus um dia estarei aí para falar das boas novas com vocês, amém? Vamos todos juntos? Pega a sua Bíblia, tem uma palavra de Deus, tem uma promessa do Salmo, onde o salmista nos traz à tona uma realidade que não podemos esquecer, amém? Vamos lá. Abra sua Bíblia aqui, vou anotar também Salmo. Gente, é o seguinte, esse Salmo aqui é para você que acha que foi esquecido. Esse Salmo é para você que tem muitos questionamentos na sua vida. É para você que tem questionamentos sobre o seu futuro. Por isso que eu não falo de religião aqui. Por isso que eu não falo de placa de igreja. Por isso que eu não falo de liderança aqui.
do ser humano. Aqui eu falo sobre a liderança de Deus. Aqui eu falo sobre o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém? Então vamos lá. Gente, seguinte. Oi, Iá, chega aí. Cadê o garoteado? Tá aí com a gente? Paulinha, que bom ter você aqui. Beijo no seu coração. Pessoal da página Filho do Rei de Jesus. Epitácio, seja muito bem-vindo, viu? Deus abençoe grandemente. Vamos lá, gente. Seguinte. Para você que está pensando sobre futuro, vida profissional, vida sentimental, vida amorosa, não importa o que você esteja pensando, se você está com medo, se você está aflito, se você está aflita, se você quer uma resposta de Deus, deixa Deus falar. E para que você não seja enganado, enganada, Deus, ele fala através da palavra dele. Se está aqui na palavra do Senhor, é porque é garantia para a tua vida. Até porque Deus não faz acepção de pessoas, né? E nós somos povo escolhido do Senhor. Amém, Antônia? Que bom ter você aqui. Leide, que bom que você está aqui com a gente novamente, viu? Então, olha só. Salmo 27:10 diz o Senhor: ainda que meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor me acolherá. Cientificamente, estatisticamente, infelizmente, boa parte de toda a geração é abandonada, né, pelo seu pai, ok? Aqui eu estou falando da figura masculina, né? É abandonada, não é o que eu acho, é aquilo que está nos dados na estatística do nosso país. Eu estou falando do nosso país, Brasil, no caso. Dos outros países eu não sei, porque eu não sou morador de lá, então não vou opinar sobre aquilo que eu não sei. Isso é muito triste, né? E aí ainda ele fala o seguinte: ainda que minha mãe me abandone. No nome de todas as pessoas que nascem, obrigatoriamente consta o nome da mãe. Obrigatoriamente. Muitos não têm a filiação, né, o nome do pai no documento, né, porque o pai não teve ali o reconhecimento, ou às vezes reconhece no documento, mas abandona durante o percurso da vida. Isso, a probabilidade é muito grande, tá? É muito grande. São poucas as pessoas que possuem pais ali presentes, pais dentro de um lar, ok? Estou falando de estatística, para que você compreenda a fidelidade de Deus. Porque ainda que esse pai se ausente, Deus nunca abandonou. Nunca faltou, nunca vai faltar. Essa promessa que você tem que entender. Essa garantia da parte de Deus, do amor de Deus, que você tem que falar assim: opa, peraí, eu acredito nisso. Eu creio nisso fielmente. E aí ele piora aqui, né? Num sentido de mais profundamente. Ainda que uma mãe abandone um filho. Eu, particularmente, não conheço nenhum caso sobre uma mãe. Claro que tem casos, acredito que mínimos casos das mães que abandonam os seus filhos, né? Isso pode acontecer, só que você precisa entender que é uma estatística mínima, mínima mesmo. O nome no documento tem. O que não tem depois talvez seja ali a criação, ok? Mas é minimamente essa estatística, tá? Então não tem nem como eu trazer aqui a fundo sobre esses detalhes. E aí vem a parte de Deus. Ainda que meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor me acolherá. Aqui não está falando, ainda que meu pai e minha mãe me abandonem e eu seja rico, aqui que meu pai e minha mãe abandone e eu seja bom no futebol, ainda que meu pai e minha mãe abandone e eu seja o melhor aluno da escola, da faculdade, de o que quer que seja. Não, aqui está falando, ainda que meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor me acolherá. O Senhor falou para você nesse exato momento: eu te acolho. Eu te acolho. Eu te acolho. O meu acolhimento vai além do que você imagina. O meu sustento, a minha provisão, a minha proteção, o meu amor, tudo aquilo que tenho eu reservado para ti, para a tua vida, para a tua história, acontecerá. Você querendo ou você não querendo. Os planos de Deus são maiores e melhores que os nossos. Ele vai acontecer na sua vida. Não tema mal algum, pois Deus nunca te abandonará. Deus sempre te acolherá. Léo, você não sabe. Você não sabe do meu pecado, você não sabe da minha falha, você não sabe da minha história, você não sabe do meu saldo, você não sabe da minha dificuldade. Olha, eu realmente não... Como é que eu posso dizer? Possa ser que eu não tenha a mesma dor daquilo que você passou. Mas eu sei que tem um Pai chamado Deus que vem para falar para você: eu te acolho. Não importa como você chega, não importa a tua situação, não importa o passado mais, mas eu vou te acolher a partir de agora, para te amar,
para te proteger, para te educar, para te capacitar, para te abençoar. E abençoar com as bênçãos recalcadas, sacudidas e transbordantes, tá? Não é qualquer bênção que Deus destina para nós, não, ok? Se nós que somos pais falhos e imperfeitos, nós deixamos uma herança para os nossos filhos, filho, imagina Deus, né? A perfeição de Deus, ela é tremenda, você precisa crer nisso. Porque aquele que tem fé acredita naquilo que crê, não naquilo que vê. Eu nunca vi a Deus face a face, mas eu creio no Senhor, pois eu o conheci, né? Então, a partir deste momento, você recebe uma garantia que Deus te acolherá, independente do abandono que fizeram, independente se te passaram para trás, independente se você foi mandado embora, perdeu o emprego, perdeu a empresa, não importa, Deus te acolherá. Entrega o seu fardo para Ele, pois o fardo que Ele tem para você é leve. O fardo que Deus tem para você é muito leve, não acrescenta dor. As coisas que Deus tem para você não lhe acrescentam tragédias, ok? Amém? Dito isso, depois dessa palavra de sustentação, depois dessa palavra de acolhimento, você tem que entender que você não é rejeitado. Você tem que entender que você não é rejeitada. Tâmara, o que importa para os homens não tem valor. A nossa importância é para Deus. Eu preciso te falar uma coisa. Infelizmente as pessoas, elas invertem. Nós devemos amar as pessoas e usar as coisas, né? Mas infelizmente, o que muitas pessoas fazem? Elas usam as pessoas, umas às outras, para os seus belos prazeres, né? E amam as coisas. E essa inversão de valores vai destruir. Por isso que Paulo nos alerta, não vos moldeie, né, com as coisas desse mundo. Então, ainda que o mundo te abandone, ainda que você seja passado para trás, você seja enganado, você seja, enfim, eu não sei, qualquer coisa que aconteça, você pode colocar o teu cenário aí. A resposta de Deus é, hoje eu te acolho. Ah, Léo, mas é minha emoção. Hoje eu te acolho. Dá um passo para você ver. Dá um passo, porque Deus está em direção, Ele está na sua direção de braços abertos. Agora, cabe você querer o abraço do Senhor, né? Amém? Deus tem um amor muito grande sobre a sua vida e isso não vai falhar. Amém? Vamos ao nosso conselho do dia. Você se sente amado por Deus? Comenta aí, coloca nos comentários. Coloca assim, se você se sente amado, coloca assim, Deus me ama. Ou se porventura, de alguma forma, você quer experimentar cada vez mais do amor de Deus, porque Deus te dá sustento, te deu roupa, te deu comida, você está aqui é porque Deus está te sustentando. Não é porque nós somos bons, não. Amém? Olha só, que interessante. Olha o conselho do momento, né, para todos nós, né? O pessoal já está declarando aqui, ó, Deus me ama, sim, Deus me ama. Gente, vocês são um povo abençoado. Quem está com o coração cheio é dessa forma mesmo, a gente crê. Amém? Provérbios de número 3, assim o sábio nos orienta, né? Então, se o sábio nos orienta, Deus ama, Deus educa, Deus protege, Deus sustenta, Deus provê, Deus em todo o tempo, full time, ok? Filho meu, Provérbios 3, 1. Nós estamos lendo agora um livro de sabedoria. Filho meu, não te esqueças das minhas ordenanças. Não te esqueças das minhas ordenanças. Quais são as ordenanças de Deus? Amar o teu Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. São 10 mandamentos, mas se você cumprir esses 2, você já cumpriu todo o restante. Porque se você ama Deus, independente de qualquer coisa, você vai amar o próximo. Se ele merece ou não, você vai amar. Eu não mereço, mas Jesus me amou. Eu não mereço, mas Deus me amou. Eu não mereço. Eu não mereço. Então é muito cruel isso. É tudo muito complicado, mas eu não mereço, gente. Mas ele me amou. Ame o próximo como a ti mesmo. Eu não quero o mal do próximo, mas também não quero que o próximo me faça algum mal. Então eu vou guardar aquilo que Deus determina. Amar Ele sobre todas as coisas. Esquece pular onda, esquece pulseira da sorte, esquece outros deuses,
esquece religião, esquece tudo, foca em Deus. Exatamente. Olha, o Café falou isso aqui, é interessante. Se eu cheguei até aqui porque Deus me ama. Exatamente. Isso é muito interessante. Quando nós lembramos da lei de Deus, nós vivemos em paz. Por exemplo, segundo estimativa, as nossas prisões, né? Aqui eu estou falando da prisão física mesmo, elas já estão em capacidade máxima, lotação máxima, né? Só que eu vou te falar uma coisa, se você não quiser ser preso e passar por uma situação precária, você vai ter que abandonar uma prática errada. Você vai ter que ou abandonar para aqueles que estão na prática errada e que Deus te ajude, né? Ou você simplesmente não fazer. Então tudo isso vai fazer com que você não vá para a cadeia. Então da mesma forma, você quer crescer na vida, você quer prosperar, você quer romper, você quer avançar em qualquer área da vida, presta atenção. Não esqueça das minhas ordenanças, mas permite que o teu coração guarde os meus mandamentos. Né? Davi, Deus abençoe, meu irmão, que bom ter você aqui. Amar Deus sobre todas as coisas. Eu não amo dinheiro. O dinheiro é uma consequência do nosso trabalho, nós vamos ter alguns meses mais, outros menos. Né? Carla, que bom ter que você está aqui. Tem meses que a gente está devendo mais o cartão, tem meses que a gente está devendo menos, né? Eu não sei se você já pensou, né? Eu já pensei assim, às vezes eu já extrapolei de gastar o cartão. Eu pensei em excluir o aplicativo, né, para ver se a dívida acabava. Mas como a dívida não acaba quando a gente exclui o aplicativo, a gente vai lá e paga a fatura para honra e glória de Deus. Então nós amamos a Deus sobre todas as coisas, nós amamos o próximo como a nós mesmos, nós honramos o nosso pai e nossa mãe, independente do que eles fizeram pra gente, independente de quantos acertos ou erro, o nosso reconhecimento é graças a eles que eu tô aqui. Léo, mas você não sabe, meu pai me abandonou, mas graças a Deus você tá aqui. Léo, você não sabe, aconteceu uma tragédia e eu fui abusado, abusada. Eu sinto muito, dói muito mesmo. Mas olhe para que Deus perdoe e arrependa eles. E olhe para que eles se arrependam e peçam perdão a Deus. Deus já fez a parte dele, né? Mas ore. Ah, mas e os governantes? Nós não devemos. Gente, a gente fica falando de política perdendo tempo. Nós perdemos tempo falando de política. Nós temos que orar pelos nossos governantes. A Bíblia não manda a gente debater sobre política. Porque às vezes você gosta mais de um, o fulano gosta de outro, eu gosto de outro, e aí daqui a pouco a gente está se odiando. E eles nos bastidores, né, estão fazendo o que estão fazendo. Então isso é muito cruel mesmo. É muito complicado. Então, se não for a misericórdia de Deus, se não for esse acolhimento que Deus tem, é extremamente difícil suportar os dias. Não é à toa que a todo momento, e aqui eu coloco um parênteses que acaba sendo algo a ser discutido, que as pessoas optam por buscar algo na fé, porque já entenderam que nesse mundo aqui nada nos preenche. Pode perceber. Às vezes, gente, eu amo uma churrascaria. Nossa, dá até água na boca. Eu amo um rodízio, né, de comida japonesa, que na verdade não é comida japonesa, né, mas é o nome que nós temos para esse tipo de comida. Gente, eu amo. Eu amo mesmo. Eu já até esqueci o que eu ia falar, deu água na boca. É bom demais. E falhou agora o exemplo que eu ia dar. Por quê? Porque eu fiquei pensando na comida, né? Já que eu pensei na comida, falhei no exemplo que eu ia dar. Lembrei. É bom esses momentos? É bom demais. É ou não é verdade? Fala a verdade, né? Gostou? Sei lá, naquele lanche lá daquela rede boa de fast food, né? Você chega lá, você come aquele combo com batata frita, com refrigerante. Laura, a palavra já está sendo falada. Tá bom? Fica aqui com a gente. Só que isso não nos preenche. Você viaja, você faz tudo, talvez você tenha até bons amigos, uma família boa, mas nada te preenche, você fica todo momento indo para a espiritualidade. Infelizmente, muitos se perdem e se desviam. Não é, né? Como é que eu posso dizer? Não é correto porque muitos se desviam do caminho de Deus. Deus não fala para você buscar amuleto. Deus não fala para você buscar terceirização. Não existe terceirização. É você e Deus. Amém? Então guarda. Esse é um conselho muito importante.
Guarda no teu coração. Quando você tem algo no coração enraizado, você não esquece, você não erra, você não falha. Porquanto eles prolongarão a tua vida muitos anos e te concederão plena prosperidade e paz. Eu não sei que século você está vendo, mas em alguns séculos passados, as pessoas viviam mais. Viviam com mais tranquilidade. As pessoas tinham menos acessibilidade e tinham uma vida muito mais tranquila. Talvez ali com boas preocupações, como toda a história da Terra sempre terá, né? Mas as pessoas tinham uma qualidade de vida melhor, tinham uma qualidade de sono melhor, né? As pessoas criavam 20 filhos, 15 filhos, 10 filhos. E hoje a gente tem uma dificuldade de criar 1, 2 filhos, né? É ou não é verdade? Então, mudam-se os tempos, mas a palavra de Deus nos dá garantia. É como um seguro, né? De um carro, de um veículo. A palavra de Deus também nos serve como garantia. Sabe por quê? Olha que interessante. Que a benignidade e a lealdade jamais te abandonem. Espera aí. Em Provérbios 3 ele fala isso. E em Salmos 27:10 ele fala que não me abandona, que ele que me acolhe. Então, coloca no teu coração as leis de Deus e não falhe em cumpri-las. É igual quando você começa um regime, não falha no regime. Se você der uma escorregada ou outra, tudo bem, mas não sai do foco. Seu foco não é só o agora. Você tem que começar a cuidar do seu corpo para que você tenha longevidade. Se você dormir mal, já era. Você já está fadado a viver menos. Se você se alimentar mal, não ter uma vida regrada, de comer em horários determinados e regrados, você também tem grande chance aí de poder ter alguns problemas de saúde. Então a palavra de Deus nos alerta. Por isso que eu sigo a palavra de Deus, porque a palavra de Deus em momento algum desmerece, né, aquilo que ele nos dá, que é o que? O conhecimento, que é a ciência, que é a medicina, ok? Então louvado seja Deus por tudo aquilo que ele nos entrega. E brevemente terminaremos o nosso capítulo, né, de Mateus, do livro de Mateus, porque eu não sei você, mas eu sei que, eu acredito que sim, eu quero ir para o reino de Deus. Você também quer, senão você nem estaria aqui. Você nem chegaria nessa parte desse vídeo. Amém? E pelo amor de Deus, gente, tem um povo aí que até vendendo terreno no céu tão. Vocês não vão me acreditar nessas patifarias, viu? Vocês não vão me acreditar nessas palhaçadas que estão fazendo, tá? Ah, compra aqui um pedacinho do céu. Gente, o céu não se compra. Ah, compra aqui uma bênção. Gente, bênção não se compra. Deus te abençoe em toda oportunidade de tempo, no tempo dele. É no tempo do Senhor. Fica tranquilo, acalma o teu coração, porque no tempo certo, tudo aquilo que provém de Deus vai acontecer na sua vida. Não importa, vai acontecer. Não acredite em falsas promessas, acredite na palavra. Amém? Para que você não seja enganado, para que você não seja enganada. Mateus 18:8, continuando a leitura, diz o seguinte, a Sagrada Escritura: sendo assim, se a tua mão ou o teu pé te fizerem cair em pecado, corta-os e lança-os fora de ti. Olha que interessante, Jesus aqui está nos ensinando a nós mantermos uma vida abençoada. Você quer uma vida abençoada? Você quer uma vida longe de problema, longe de promiscuidade? Você quer uma vida cada vez mais próxima de Deus? Se você disse sim, isso aqui é muito interessante. Olha só. Sendo assim, se a tua mão ou o teu pé te fizerem cair em pecado, corta-os e lança-os fora de ti. Imagina que essa mão pecou. Eu vou arrancar ela para fora. Eu vou cortar. Gente, dói. Abandonar o pecado dói. Isso aqui vai matar muito religioso. Léo, você tem alguma coisa contra a igreja? Não, eu frequento uma igreja. Mas antes de frequentar a igreja, eu busco intimidade com Deus. Igual vocês estão aqui comigo. A gente está buscando intimidade com Deus. Imagina que você vai arrancar esse pedaço da mão, tá? Você vai arrancar esse pedaço da mão. Dói demais. Você vai ver sangue, você vai ver seu osso, você vai ver suas artérias, suas veias, você deve ver um monte de coisa, né? Só que acontece. Por que Jesus está falando isso? Por que
Jesus fala assim para você sobre a tua prática, porque dói demais arrancar. Se eu decepar uma mão aqui, vai doer muito. Eu vou entrar em desespero, né? Dói demais. Da mesma forma, abandonar o pecado. Abandonar o pecado é abandonar os nossos costumes, abandonar aquilo que nós acreditamos, né? Que não provém da parte de Deus. Hoje, né, gente, com todo respeito, mas não dá para fazer uma academia. As pessoas estão praticamente nuas na academia. Não dá para falar que uma pessoa dessa conhece a Deus. Não dá para falar que uma pessoa dessa ainda se permitiu ser tocada pelo Espírito Santo de Deus, pelo poder de Deus. Porque quando Deus nos toca, quando Jesus nos toca, nós somos transformados. Claro que muitas pessoas vivem o processo, mas a gente precisa perceber também. O reino de Deus não é bagunça. No reino de Deus não é qualquer coisa. Não é à toa que Jesus fala, dói abandonar o pecado, tá? Dói. Você que não se casou ainda, que vive numa vida promíscua, cada hora beija uma pessoa, cada hora vai para a cama com uma outra pessoa. Se você não entender que o teu corpo é templo de Deus, né? Que tua cama é sagrada, que tem ambientes que não se frequenta, vai demorar, vai doer. Mas dói abandonar o pecado. Eu vou dizer para mim que é muito forte, tá? Isso aqui é particular meu e eu vou testemunhar aqui para vocês. Márcia, que bom que você tá aqui, viu? Beijão no seu coração. Para mim é muito difícil, eu gosto muito, sabe daquelas modas de viola, né? Eu gosto muito, né? E hoje nós temos muitas músicas seculares que desagradam ao Senhor. Antes as músicas falavam mais sobre romances, falavam sobre a vida, né? De uma forma cantada. E hoje nós temos aí músicas que estão cada vez mais denegrindo e tirando a gente da proximidade de Deus. E eu tenho uma dificuldade muito grande, por quê? Porque a vida inteira eu escutei só pagode, né? Sertanejo e por aí vai, e outros tipos de música. Então para mim foi difícil ter que abandonar. Não foi fácil. Não foi simples. Por quê? Porque era uma coisa que eu aprendi a gostar. Gente, você pode falar para mim que eu vou falar o nome aqui, né? Você pode falar para mim que Coca-Cola faz mal. Eu sei que faz mal. Eu não tomo toda hora Coca-Cola. Mas o trembão gelado, gente. Não é? Quem gosta de refrigerante? Então, quando nós buscamos a Deus, nós temos que compreender que eu não posso fazer de qualquer jeito. Ter relacionamento com Deus não é fácil. Tem que ter compromisso. Tem que ter disciplina. Então, por exemplo, se você está buscando relacionamento com Deus, abandona essa prática do pecado. Você que não é casado, você que não é casada, para de ficar beijando a boca de cada um aí que você vê na frente. Pelo amor de Deus. Vai ter que abandonar o pecado. Vai ter que abandonar essa prática. Dói. Tem muitas pessoas que nem compreendem que isso não faz bem. Ah, o que tem a ver? Hoje em dia falam de date, né? Ah, é só um date aí. Para mim, date é deitar. Se a pessoa fala assim, você vai ter um date... Para mim, se a pessoa fala um negócio desse, eu vou deitar e dormir, né? Porque eu não entendo essas gírias novas, né? Se a pessoa fala date, eu deito no chão na hora, né? Ó, o Altemir falou assim, Léo, só toma água com gás. Rapaz, eu gosto de água com gás demais. Eu achava que quem tomava água com gás era gente fresca. Aí eu me tornei uma pessoa fresca, porque agora eu amo água com gás, né? Então, nós temos que ter cuidado com a nossa vida. É isso mesmo, água com gás, com limão, não troco por nada. Prefiro até do que o refrigerante. Mas de vez em quando eu não vou mentir, confesso, eu tomo refrigerante. Então, eu preciso entender que para andar com Deus, entrar no reino dos céus, evoluir espiritualmente, eu preciso cortar. Eu preciso cortar com o pecado. Eu preciso cortar com aquilo que eu andava. Eu preciso cortar com aquilo que eu me comprometia, que hoje já não faz parte da minha realidade. Deus não me obriga a ter uma relação com Ele. Sou eu quem quero. É igual na minha casa. Se o convidado chega, poxa, ele tem que se comprometer, né, a se comportar da forma que eu determinar. Com muita educação, né, com muita humildade, né, com muito respeito, com muito zelo. Então é dessa forma que nós avançamos. Entende? Tenho certeza que sua casa não é bagunça. Tenho certeza que você, o seu corpo, seus pensamentos não são bagunça.
Escolhe uma coisa hoje para cortar e jogar fora. Se você fizer isso, se você tomar esse passo de fé, se você cortar isso hoje, você vai ver o manifestar e a glória de Deus. Cada vez mais perto. Você está rompendo com o passado. Você está rompendo com as barreiras que te destroem. Léo, música secular é pecado? Tem música que sim, tem música que não. Tem música que fala de um amor, de uma paixão. Agora, o problema é, você imagina você no relacionamento, escutando uma música dessa e lembrando do antigo relacionamento. Pecou, que você já pensou na outra pessoa. Se teve um momento de intimidade, então piorou, que sua cabeça já remete a outra coisa. E não é o que eu acho, tá? É o que acontece. Então, se hoje Deus falasse assim pra você, corta isso, o que seria? Pode ser que você escolhe várias coisas, mas escolhe uma só. É a prática da boa fé. A fé sem obras, ela é morta, por isso que nós temos que praticar a fé. E Deus te chamou para romper. Deus te chamou para acessar aquilo que é celestial. Tá entendendo? Eu duvido que você consegue chegar na casa do nosso presidente hoje, bater na porta dele e falar assim, ô presida, vamos bater um papo aí, vamos conversar. Eu duvido. Você pode ser íntimo dele que você não consegue entrar esses horários aí na casa dele em qualquer momento. Mas diante da presença de Deus, mas diante da presença daquele que criou os céus e a terra, diante do Pai da eternidade, diante daquele que faz a água descer do céu sobre nossas vidas e nos abençoar, a esse você acessa. A esse você tem a possibilidade, a esse você tem a chance. Você não precisa ir todo engomadinho, não. Às vezes você está de regata e bermuda na sua casa e você fala com ele normalmente. Ô Deus, obrigado por me abençoar minha família, proteger minha casa. Você está entendendo? Então corta isso. Às vezes você está até distante de Deus por conta de algo que você sabe que está errado. Às vezes você está vivendo com uma pessoa, você não está casada com ela, né? Mas você está vivendo com ela e talvez isso faça com que você pare de orar. Porque, gente, nós ficamos envergonhados. Porque nós pensamos assim, poxa, eu estou pecando contra Deus. Eu sei que eu não posso viver com a pessoa sem casar, né? Dormir com a pessoa sem casar. Eu vou casar. Eu vou assumir esse compromisso diante de Deus. Não é mesmo? Então, diante disso, nós vamos abandonando e praticando as boas práticas. Ninguém aqui vai virar santo, porque santo é só um. Santo é só Deus. Amém? Mas nós vamos nos santificar. O que é santificar? Nós nos separarmos para Deus. Nós nos limparmos e nos purificarmos com aquilo que provém de Deus. E Deus determina que aqueles que me buscarem de coração, o que é buscar a Deus de coração? Buscar Deus de coração, entender quem Deus é, seguir o que Ele determina e buscar Ele. Abrir mão do meu passado não me pertence, eu errei, eu pequei, mas daqui para frente eu vou ser diferente. Eu errei nas finanças, mas daqui para frente, Senhor, minhas finanças vão te honrar. Amém? E assim vai em todas as áreas da sua vida. E louvado seja Deus. Vamos orar? Eu quero orar por você, porque depois dessa palavra de acolhimento, de provisão, de sustento, depois dessa palavra de direcionamento para acessarmos o céu, não tem que passar paletó na cabeça, não tem que ter sopro. Gente, sopro do Espírito Santo, pelo amor de Deus. A pergunta é, né? Se a pessoa que der o sopro tiver com bafo, é o quê? É coisa do diabo? Porque não é possível, né? É cada loucura que a gente vê. Por isso que nós oramos de acordo com a palavra. Por isso que aqui nós vivemos a palavra dia após dia. Eu amo estar com vocês. Eu amo a vida de vocês. Eu vou orar por vocês até o milagre acontecer e até depois que o milagre acontecer. Porque vocês são povo abençoado, vocês são povo de Deus. E no tempo certo o Senhor derramará tudo sobre a vida de vocês. Amém? Maravilhoso Deus e eterno Pai, graças te dou. Você que está orando, já ora assim, ó. Ora como quem recebe. Ora como quem recebe, ora como quem ergue também, porque essa oração é perfeita. Aqui a gente ergue e já recebe. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te louvo e te agradeço por tudo. Tu és fiel, bom, justo, poderoso, maravilhoso, Rei dos reis, o guarda de Israel. Tu és o único em quem confiamos. Ainda que muitos façam menção de carros e cavaleiros, nós faremos menção
unção do nome do Senhor. Nós iremos adiante, pois eu e minha casa serviremos ao Senhor. O Senhor nos escolheu, o Senhor escreveu nossa história, o Senhor nos acolhe, ainda que os nossos pais nos abandonem, ainda que sejamos excluídos diante dessa sociedade, o Senhor não nos abandona. A tua graça e misericórdia nos cercam, a tua vara e o teu cajado nos consolam. O Senhor nos endireita no teu caminho. Pai querido e Pai amado, eu te louvo e te agradeço, pois tu és bom e fiel. Ainda que sejamos pecadores, miseráveis. Ah, meu Pai, perdoa-nos. Perdoa os nossos pecados, as nossas falhas, as nossas fraquezas, os nossos pensamentos, tudo aquilo em nós que não agrada a Ti, nos perdoe. Nos ajude, encha-nos do Teu Espírito Santo, nos dê do Teu poder, nos dá poder de filho, nos dê autoridade do Teu Espírito, poder de ousadia para nós avançarmos, para nós prosperarmos, para nós rompermos, Senhor, conforme a Tua palavra. Que nós aprendamos dos Teus mandamentos, que nós coloquemos em prática os Teus mandamentos e que nós nos afastemos do pecado, pois a partir de hoje nós declaramos: queremos mais de Ti, queremos mais intimidade contigo, queremos nos aproximar de Ti, queremos Te encontrar, Senhor. Nos dê oportunidade de enriquecimento na Tua presença, em nossa vida, em nossa família, nossa casa, nosso trabalho, nossas receitas, em sabedoria e em conhecimento. Nos dá sabedoria, nos dá conhecimento para avançar. Em nome de Cristo Jesus, abençoa os nossos governantes, protege os nossos governantes, muda o coração dos nossos governantes, que eles não se desviem dos caminhos do Senhor, que eles não aceitem suborno e corrupção. Pai, nós precisamos de Ti, porque nós somos seres pecadores, mas o Senhor é santo, o Senhor é o que pode. Invade os hospitais, traz a cura, traz o refrigério, leva a salvação, Pai. Oh, meu Pai, quantos sentem agora dores, vai lá, Senhor. Dá o Teu sopro, o Teu fôlego de vida, para que as pessoas sintam cada vez mais da presença do Senhor. Traga a cura, restabelece a cura, abençoa cada uma dessas pessoas em nome de Jesus. Nós Te louvamos e Te agradecemos. Em nome de Jesus, meu Pai. Amém, amém e amém. Que Deus te abençoe.